Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Nos últimos anos, a legislação brasileira avançou e as mulheres vítimas de violência, seja ela física ou psicológica, conseguiram com mais facilidade se divorciar de maridos abusadores. No entanto, mesmo com as melhorias no ordenamento jurídico, muitas ainda sofrem pela falta de conhecimento. O Jornal da Manhã Patos recebe ao vivo a advogada Alane Mota, especialista em divórcio, para discutir esse tema conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui no estúdio Edilson Guimarães. E já vou começar com a primeira pergunta. Resuma para a gente quais são os tipos de divórcio que existem na legislação brasileira e como que a Lei Maria da Penha, que completou o aniversário ontem, auxilia no avanço dessa legislação no Brasil. Bom dia, caros ouvintes da Jovem Pan, é uma satisfação estar aqui. Passando para a primeira pergunta, a gente tem dois tipos de divórcio na nossa legislação, o extrajudicial e o judicial. O extrajudicial você pode ser feito em cartório, as partes devem estar acompanhadas de advogados, e um outro requisito é que não tenha interesse de menores para ser discutido nesse processo extrajudicial. O outro processo que a gente tem é o divórcio litigioso, que ele se desdobra em dois também, que seria o consensual e o litigioso, né? O divórcio judicial, desculpa. O divórcio judicial, ele se desdobra em dois, que seria o litigioso e o consensual. O litigioso é quando as partes elas não estão de acordo com alguma questão do divórcio, elas vão discutir regime, partilha de bens, o valor da pensão. E o consensual é quando as partes estão em consenso, mas existem menores e o Ministério Público ele deve intervir por ser fiscal da lei. Inclusive, aproveitando o divórcio, o único pedido que não se discute no divórcio em si é o pedido de divórcio, né, no judicial, porque o divórcio ele é um direito potestativo. Ou seja, às vezes chegam as partes lá no escritório, falam: ele não quer me dar o divórcio. A pessoa ela não tem que querer dar o divórcio. O juiz está ali só para suprir a assinatura. Então, você pode, inclusive, pedir esse divórcio de maneira liminar. Certo. Okay. E é interessante, né, doutora, que você também trouxe para a gente aqui alguns dados sobre a Lei Maria da Penha, né, que completou aniversário ontem, a gente comentava aqui em off, e é importante a gente falar disso também, né? Isso, a Lei Maria da Penha, ela fez 16 anos na data de ontem, né, e é uma lei que ela assegura a vida, a liberdade, a integridade física da mulher. Eu aproveitei aqui para trazer alguns dados importantes, porque a gente tem que falar sobre feminicídio no Brasil. Segundo o monitor de feminicídios no Brasil, de janeiro a junho desse ano, só no primeiro semestre foram registrados 862 feminicídios tentados e consumados. De domingo e maio, domingo foi o dia que mais ocorreram feminicídios, e o mês de maio foi o que mais aconteceu essa questão, né? E desses dados que eu falei, 599 foram consumados, ou seja, é uma média de 3,32 feminicídios consumados no Brasil só no primeiro semestre. Os números são muito expressivos mesmo, né? E, Alane, o que as mulheres precisam saber antes do casamento para que elas não tenham problemas caso aconteça o divórcio? Então, eu sempre tento orientar as pessoas, porque o casamento é um contrato. Então, qual é a questão que mais dá problema, principalmente para a mulher, que é uma parte vulnerável da relação no divórcio, é a questão da partilha de bens. É não saber exatamente qual é o tipo de regime de bens que você está escolhendo ali. Então, é muito importante que antes de você se casar, você procure uma pessoa da sua confiança, algum especialista, converse sobre regime de bens, para você saber exatamente qual é o tipo de regime de bens que adequa ao seu caso. Hoje a gente tem 4 tipos de regimes de bens. Os 3 mais usuais que são utilizados no nosso ordenamento jurídico seria a comunhão parcial de bens, o regime de separação de bens, né, que pode ser obrigatório ou convencional, e o regime de universal de bens, comunhão e universal de bens. Porém, a lei ainda permite que você crie o seu próprio regime de bens, quando esses tipos de regimes, eles não se adequam ao seu caso. Você pode criar o regime de bens e mudar os percentuais. Por exemplo, na comunhão parcial de bens,
tudo que você adquiriu onerosamente durante o casamento será partilhado igualmente, 50-50. Na separação, nada é partilhado, né? E na comunhão, tudo que era antes e tudo que foi adquirido durante o casamento é partilhado. E nessa criação desse regime de bens, que é o último, né, que a gente está falando, essa possibilidade, você pode alterar esses percentuais. Por exemplo, pode ser 70-30 em caso de divórcio. Então, eu sempre indico observar essa questão do regime de bens para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. Doutora, nesses casos, quando há o divórcio, a traição é sempre um assunto discutido. Há, neste caso, alguma das partes pode solicitar danos morais por conta da traição de um dos envolvidos nesse casamento ou não? A traição, ela não é considerada um ato ilícito, né? Para ser indenizável qualquer situação, isso deve ser um ato ilícito. Então, a traição não é um ato ilícito. Os tribunais entendem que seria um mero aborrecimento. Porém, é muito diferente quando essa traição ela é exposta na rede social, quando ela é vexatória, quando prejudica ela. Aí, essa exposição, ela pode ser indenizável. Mas a traição em si, quando ela fica entre as partes, não. Agora, um detalhe, como o direito de família ele está mudando muito, você pode, no pacto antinupcial, constar cláusula indenizatória em caso de traição. Aí isso vai preservar a autonomia privada entre as partes. Você pode fazer isso, que é o mesmo pacto onde você escolhe o seu regime de bens. Doutora, e se a pessoa se arrepender do divórcio, tem como voltar atrás? Se esse divórcio ele já foi registrado no cartório, né, já teve efeito erga omnes, ou seja, ele já é público para as partes, né, para todos, você não pode se arrepender. Você tem que passar por todo o processo de casamento, habilitação, novamente. Então, não tem como se arrepender. Agora, se esse divórcio não foi registrado e se a eficácia dele é só entre as partes, aí, nesse caso, sim, é só você não levar a registro esse divórcio. Doutora, em quais casos as mulheres são protegidas pela legislação diante de um processo de separação? Por exemplo, quando a gente trata de um divórcio litigioso em que uma das partes ela está, como que eu posso falar? Ela apresenta um comportamento ameaçador diante do fim da relação, você pode pedir a separação de corpos, né? No processo judicial litigioso, e também você pode utilizar da Lei da Maria da Penha, no artigo 22, inciso 3º, em que você pode pedir o afastamento dessa pessoa do lar. Principalmente a Lei Maria da Penha vem para proteger a mulher, porém, a separação de corpos que não faz parte da Lei Maria da Penha, tanto vale para o homem quanto para a mulher. Depende de quem apresentar esse comportamento ameaçador. Doutora Alane, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre e tenha um ótimo dia. Obrigada a todos. Bom dia.